A cultura da honra, capítulo 3. Não despreze as fontes. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5,16. Ninguém começa a vida do zero. Antes de pronunciarmos nossa primeira palavra, alguém já estava falando conosco. Antes de darmos o primeiro passo, alguém nos carregou. Antes de conhecermos a Deus, alguém orou, pregou, construiu uma igreja, abriu uma célula, escreveu um livro, preparou um caminho ou preservou uma verdade para que ela chegasse até nós. Toda vida possui fontes. Algumas são naturais, como os nossos pais e familiares, outras são espirituais, como pastores, discipuladores, mentores, pessoas que nos ensinaram a caminhar com Deus. Há também aqueles que não participaram diretamente de nossa formação, mas chegaram antes, enfrentaram batalhas, pagaram preços e construíram estrutura das quais hoje desfrutamos. Honrar é reconhecer que não chegamos aqui sozinhos. A desonra, por outro lado, costuma apagar a história. Ela olha apenas para aquilo que está diante dos olhos e imagina que tudo começou agora. O filho desonroso se esquece dos sacrifícios dos pais. O liderado desonroso pensa que a obra começou quando ele chegou. A nova geração desfruta de prédios, recursos, conhecimento e liberdade, mas não pergunta quem trabalhou quando ainda não havia nada. É possível usufruir de uma fonte e ainda assim desprezá-la. Foi isso que aconteceu com Esaú. Ele nasceu como primogênito de Isaac e, naquela cultura, carregava uma herança especial. A primogenitura não era apenas uma vantagem financeira. Ela representava responsabilidade, continuidade, liderança familiar e participação na promessa que Deus havia feito a Abraão. Esaú não precisou conquistar essa posição. Ele nasceu nela. Talvez esse tenha sido parte de seu problema. Frequentemente tratamos com pouco valor aquilo que recebemos sem esforço. Quem cresceu em uma casa onde havia oração pode considerar a oração algo comum. Quem sempre teve pais presentes pode não perceber o privilégio de ter uma casa para o qual voltar. Quem nasceu em uma igreja saudável pode imaginar que todas as igrejas possuem o mesmo alimento, a mesma proteção e a mesma visão. A familiaridade pode esconder o valor da fonte. Certo dia, Esaú voltou do campo, cansado e faminto. Jacó havia preparado um ensopado. E o cheiro da comida tomou conta do ambiente. Esaú pediu uma porção, mas Jacó lhe propôs uma troca: o alimento pelo direito da primogenitura. A resposta de Esaú revelou mais do que fome, mostrou desprezo a algo que possuía grande valor. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? O texto de Gênesis concluiu dizendo que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Então, acrescenta uma frase decisiva: assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O maior problema de Esaú não foi gostar de comida. Seu problema foi tratar como sem valor aquilo que carregava uma bênção geracional. Ele colocou o urgente acima do importante, o apetite acima da herança, o alívio momentâneo acima do futuro. Há decisões que saciam por algum minuto, mas custam anos. Uma palavra dita no calor da raiva, uma ruptura provocada pelo orgulho, uma escolha feita sem ouvir ninguém, uma oportunidade aceita apenas por dinheiro ou um relacionamento conduzido sem sabedoria podem se tornar pratos de lentilhas modernos. Nem tudo que atende a uma necessidade presente preserva nosso futuro. Esaú nos ensina que a desonra nem sempre se manifesta
por meio de insultos. Ele não precisou amaldiçoar seu pai, nem levantar a voz contra a família. Bastou considerar desprezível aquilo que havia recebido por meio dela. Desonrar a fonte é viver como se ela não tivesse valor. É tratar o conselho dos pais como uma interferência inútil antes mesmo de ouvi-lo. É lembrar apenas dos erros. É apagar todos os sacrifícios. É receber alimento espiritual durante anos e nunca agradecer. É usar os caminhos abertos por uma geração anterior enquanto fala dela com desprezo. Honrar pai e mãe não significa declarar que eles foram perfeitos. Muitos filhos carregam histórias dolorosas, marcas de abandono, palavras duras e decisões familiares que produziram feridas reais. Mas ainda assim, pela graça, é possível recusar o desprezo. Podemos reconhecer que nossos pais falharam e, ao mesmo tempo, agradecer pela vida que chegou até nós. Podemos decidir não repetir padrões ruins sem transformar nossa origem em motivo de vergonha. Honrar a fonte não é afirmar que tudo que veio dela era puro. É receber o que veio de Deus, curar o que foi ferido e não transmitir à própria geração o que precisa terminar em nós. Há filhos que dizem: eu não devo nada a meus pais, porque tudo que fizeram era uma obrigação. Essa frase pode até conter uma parte de verdade jurídica, mas revela a pobreza relacional. Alimentar, proteger, educar filhos é responsabilidade dos pais. Porém, a honra não pergunta apenas se cumpriu sua obrigação. A honra percebe o esforço, o cansaço, as renúncias, os detalhes que poderiam ter passado despercebidos. Quem vive em honra aprende a agradecer até pelo que parecia comum. O mesmo princípio alcança os pais espirituais. A expressão não deve ser usada para controlar pessoas nem para criar dependência emocional. Nenhum líder ocupa o lugar de Deus, e nenhuma autoridade espiritual é absoluta. Cristo é o único mediador, o único Senhor da igreja, e a fonte final de toda graça. Entretanto, Deus escolhe usar pessoas. Paulo chamou Timóteo de verdadeiro filho na fé, não porque desejava possuir sua vida, mas porque havia participado de sua formação. Timóteo não era um empregado religioso de Paulo. Era alguém que havia recebido ensino, exemplo, correção, confiança e oportunidade. Pais espirituais são pessoas que nos ajudam a nascer para dimensões que ainda não conhecíamos. Elas percebem dons, corrigem direções, partilham experiências e nos poupam de erros que custam caro para elas. Honrá-las é reconhecer a graça de Deus que chegou até nós por meio de sua vida. Talvez uma mensagem tenha nos despertado. Talvez um pastor tenha acreditado em nosso chamado quando alguém mais percebia nada. Talvez um discipulador tenha continuado nos procurando durante uma estação de afastamento. Talvez alguém tenha aberto uma porta, cedido um púlpito, feito uma recomendação ou nos permitido caminhar perto. Quando esquecemos essas pessoas assim que crescemos, revelamos que desejávamos mais o que elas podiam nos oferecer do que a aliança construída no caminho. Há pessoas que honram a fonte enquanto precisam de água, mas a desprezam quando aprendem a cavar o próprio poço. A maturidade, porém, não nos torna ingratos. Quanto mais avançamos, mais entendemos o valor daqueles que chegaram antes. Davi tornou-se um grande rei, mas não fingiu que sua história havia começado no trono. Ele se lembrava de Jonatas, de Samuel, dos homens que lutaram ao seu lado e das alianças que sustentaram sua jornada. Quando já não precisava de ninguém para ocupar o reino, perguntou se ainda havia alguém na casa de Jonatas, a quem pudesse demonstrar bondade. Davi não esqueceu a fonte no tempo da abundância. Também precisamos honrar aqueles que começaram antes de nós. Mesmo quando acreditamos que podemos fazer algumas coisas melhor, uma geração pode possuir mais tecnologia, mais conhecimento, mais recursos e uma linguagem mais atual. Mas isso não lhe dá o direito de desprezar quem construiu com ferramentas mais simples. É fácil criticar uma casa pronta, difícil foi levantar suas paredes quando ainda não havia
recursos, equipe e experiência. Talvez hoje enxerguemos falhas em métodos usados no passado e podemos aperfeiçoá-los. Talvez existam estruturas que precisam ser atualizadas e podemos transformá-las. Honrar não é congelar tudo no tempo, mas também não é agir como se nada de valor tivesse acontecido antes de nossa chegada. Filhos da honra não destroem os fundamentos para provar que são inovadores. Eles reconhecem o que receberam e constroem algo melhor sobre uma base preservada. Esaú desprezou aquilo que tinha da fonte, aquilo que vinha da fonte, porque deixou o apetite do momento governar sua concepção. Jacó, por outro lado, valorizou a bênção, mas tentou obtê-la por meios errados. Ele enganou o pai, manipulou a situação. Isso nos ensina que não devemos ser como Esaú, desprezando a herança, nem como Jacó, tentando conquistá-la pela manipulação. A herança de Deus não precisa ser desprezada nem roubada. Ela deve ser recebida com fé, maturidade e honra. A graça nos liberta desses dois extremos. Não precisamos fugir da fonte para provar independência e não precisamos manipular a fonte para garantir uma bênção. Podemos caminhar como filhos maduros, capazes de receber, agradecer e crescer e continuar a história. Talvez sua fonte tenha sido imperfeita. Todas são. Talvez seus pais tenham dado o que conseguiram, ainda que não tenham dado tudo de que você precisava. Talvez seu líder tenha ajudado você em uma estação, mas não consiga acompanhá-lo em todas as próximas etapas. Isso não apaga o bem que chegou. Por isso, não despreze a fonte. A água que hoje parece comum sustentou você em dias de sede. A voz que hoje parece repetitiva já orientou você quando ainda não sabia o caminho. As mãos que hoje estão cansadas trabalham para entregar a você oportunidades que elas mesmas não tiveram. A cultura da honra preserva a memória, reconhece a graça e prepara uma herança ainda melhor para quem virá depois. Desafio diário. Escolha uma fonte natural, espiritual, que teve participação importante em sua história. Pode ser seu pai, sua mãe, um familiar, um pastor, um discipulador, um professor, ou alguém que abriu um caminho antes de você. Entre em contato com essa pessoa e agradeça de maneira específica. Conte o que recebeu, mencione uma lembrança e reconheça como aquela contribuição ainda influencia sua vida. Caso essa pessoa esteja distante, envie uma mensagem e caso já tenha falecido ou não seja possível estabelecer contato, ore e agradeça a Deus pela porção da graça que chegou até você por meio dessa história. Examine também se existe alguma herança sendo tratada como um prato de lentilhas. Não tome decisões definitivas movido por uma necessidade momentânea. Confissão da palavra. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deuteronômio 5:16. Eu reconheço as fontes que Deus colocou em minha vida. Não desprezarei meus pais, minha história, minha formação, nem as pessoas que abriram caminhos antes de mim. Pela graça, recebo com gratidão o que veio de Deus. Interrompa os padrões que não devem alcançar a própria geração. Não trocarei minha herança por desejos passageiros, nem tomarei decisões eternas movido por necessidades momentâneas. Honrarei meus pais naturais, respeitarei meus pais espirituais e reconhecerei aqueles que começaram antes de mim. Eu não cheguei aqui sozinho. Recebo a bênção, preservo a herança e em Cristo construirei algo ainda melhor para aqueles que virão depois de mim.